Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje DVD, um convidado com muito garbo. Hoje sim, hoje... Muita elegância. Hoje usando o termo correto, garbo, Marcão. Garbo, Né? garboso que és. Uma salva de palmas pro Pedro Cortella. Aê, Rafael, olha só. Olha só, a gente Deu certo, né? Você sabe que eu não sei se eu faço jus a esse garbo todo que vocês Você é garboso, Pedro. enunciaram, mas fico muito feliz. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Não, você é um convidado que está degraus acima do nível de inteligência da média desse programa. Exatamente. Não é? Então a gente fica até... Não é? Vocês dizem isso para todos, não? Não, é verdade. não tem como falar isso pro Marquito. Não, mas você vem e você vem também muito bem indicado, né? Exatamente. Eu tava falando com ele. Foi... Borghetti? Borghetti, Foi óbvio. o Borghetti, é. A assessoria de empresa é forte. Cara, Eu gasto dinheiro com isso. vou te falar. Em Mauá, você tá né? estourando. Você sabe que o Borghetti, a diferença entre ele e Jesus Cristo é que Jesus Cristo está em todos os lugares. O Borghetti já esteve. e quando a gente fala em podcast, isso é muito verdade. Não, isso né? é verdade. Exatamente. Ele já fez a peregrinação ali. Eu acho que ele zerou, né? Ele já fez 17 esse ano. Eu falei, fiz a conta aqui e vai ser recorde. Porque 17 antes de terminar março... 17 por trimestre. Então, vai bater os 50 fácil. 34, 68, 50. Então? Porque o ano que ele fez 50, o 50º foi o nosso. Foi. Que legal. Tivemos esse prazer aí, foi o último do ano, bateu 50. Vai 64. Aí eu falei, ele falou assim, fora os 7 que já estão gravados. Nossa. Ou seja, ele já fez 24 podcasts, metade do recorde, e ainda estamos em março. E agora, com essa série do Netflix Adolescência, ele vai estar no tema quente da semana. Ele vem quarta-feira já. Ele vem de novo, exatamente. Ele vem quarta. Não, Pra você que viu esse programa, ele veio já. Vocês vão surfar um engajamento incrível. Não é, cara? Toquem no tema desse programa que eu assisti ontem, né? Não sei quando que esse programa vai ao ar, mas eu já assisti. Eu assisti... Eu vou assistir ainda. Assista. Ela é bacana, viu? Pra quem gosta de cinema também, o jeito que ele é filmado, plano sequência. Eu tava falando isso pro Marcão. Muito legal mesmo. É produto Netflix mesmo? É produto Netflix, original. Produção executiva do Brad Pitt, cara. Impressionante. Né? Que fora Emília Pérez, eles vão bem. Né? Impressionante. que eles botaram dinheiro pro Oscar, uma bosta. Mas o resto, eles vão bem. Bons produtos aí. Eu assisti recentemente também, é que eu não peguei no hype. Eu vi a segunda temporada do Round 6. Também Muito tem bom. 2 semanas e foi ano passado, né? Sim, eu perdi. O final é odioso, né? Eu bati a cabeça na parede. É metade de uma temporada, Fiquei né? muito... Exatamente, não é? Porque encerrou... Mas não ficou um meio gancho, não ficou... Parou, acabou. Não tem nem... Foi só tchau, acabou. Escolheram não encerrar nenhuma parte do enredo. Nada. Ali, nada se resolve. Mas eles conseguem criar umas cenas de tensão ali, né, cara? Que é bem impressionante. É igual, eu tava falando com alguém sobre aquele A Origem que tá na Globoplay. Falei assim, na terceira temporada eu descobri que há 2, eu só tô sendo enganado. Eu tô sendo enrolado há 2 temporadas. Eu falei assim, eu tô em Lost de novo. Cara, não dá muito medo. São os 2 produtores do Lost que estão fazendo... Exatamente, não dá muito medo de se repetir. Porque... Origem Você tá na também. terceira já? Eu já terminei a terceira. Eu que botei Foi ele que... ele no negócio. Eu não terminei ainda, então, calma. Não, mas Mas já me deu um ódio. Mas no segundo bem, episódio eu já tô puto. Já. Mas assim, Marcão, você não terminou, mas o que eu vou falar não estraga a experiência, tudo, porque nada é respondido ainda. Você continua sendo enrolado, é isso? Nada é respondido, Então, muito pelo contrário. Tem mais coisa que você pra te ferrar a cabeça. Existe uma linha tênue, eu acho, nas séries assim, que são capazes de te manter engajado sem gerar uma frustração enorme você mandar atacar o foda-se, né? Desculpa. Exatamente. Não, pode falar que a gente, mesmo assim, a gente monetiza. Fica tranquilo. Então maravilha. Não quero estragar o engajamento. Pode falar que vai Mas a linha tênue é o seguinte, se o roteiro é muito clichê ou não, porque aqueles ganchos de novela, ninguém aguenta mais. Sim. Né? Aquela coisa de no último minuto tem... Ou seja, o roteiro do Netflix já é feito para você engajar. O roteiro das séries hoje... Todas elas são feitas para deixar pontas soltas, assim. A qualidade da escrita é que define a qualidade das pontas soltas. Quanto eu engajo. Quando você engaja.
Agora, tem umas coisas que são muito mal feitas, assim, muito história que você não aguenta mais, é mito do herói, daí tudo tem uma pontinha, assim, por exemplo. É a mesma história que se repete com personagens diferentes. Aquele filme lá do Oscar, por exemplo, Conclave, que muita gente falou bem. Não sei se vocês assistiram. Chegaram a assistir? Eu assisti. Você gostou muito? Eu adorei o filme. Eu achei muito bom. Eu gostei muito. Fala, me decepciona agora. Vem. Eu fui disposto a gostar. Só que algumas soluções de roteiro ali, cara, me desculpa, é muito bobinho. O cara entra no quarto do Papa, já dando spoiler aqui. Tá. Essa parte eu também achei... E aí a menina sai e deixa a tela do e-mail certinho, que tem exatamente o e-mail que incrimina, ou seja... É primo basílico, né? É o primo basílico, na hora que vai acontecer alguma coisa, ele morre. Não. Na hora que descobrir alguma coisa, morre. É isso. E aí, assim... Chega uma determinada hora, explode uma bomba e as janelas que quebram e caem em cima dos freios lá, dos cardeais. É exatamente as janelas que ele olhou no começo do filme ali, sabe? Tudo tem ponto. Mas eu acho... E aí, quando ele vai na sala do Papa, lá no quarto do Papa, eu falei, cara, desculpa, mas me mostra o Scooby-Doo. Só falta o Scooby-Doo aparecer assim, sabe? Mas sabe o que eu acho também que tem muito a ver com esse lance do me decepcionar ou não com uma produção, tudo? Por exemplo, eu fui assistir Conclave... Eu não tinha muita expectativa, Eu fui com uma expectativa alta, esse é o problema. Isso, não é? Quando você vai achando que, puta, tá todo mundo falando que esse filme é foda e que eu vou amar. Aí você vai com a expectativa lá em cima, você já... ok. Mas qual que foi a... Aí é bom quando você fica grato disso, né? Quando a sua expectativa é alcançada. Por exemplo, o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é um filme que, pra mim, eu acho que ele vai... Não sei se vocês gostaram, mas ele tem uma linha magistral em fugir do clichê, assim. Sim. Demais. Ele é a história sobre uma perspectiva da casa, da família. Ele poderia ter feito um filme... ativista, um filme contra a ditadura. Na verdade, não. Ele é um filme que conta... Ao contrário. Tanto que assim, eu tava falando... intimista, acho que eu falei até pro DVD. Tipo, a Fernanda Torres, ela não tem uma cena de Oscar. Porque Exato. ela, a regularidade dela. Ao invés do é. desespero, em vez da emoção, é o conter emoção o tempo todo. E é sempre numa linha base, assim. Quando eu vi o trailer lá no carro, eu falei, cara, eles estão metendo uma fuga. E não, era ela dirigindo, mudando de cidade... Exato. Pra resolver as coisas. E o que mais me pegou no Ainda Estou Aqui, que eu acho que isso é muito foda do roteiro, é que, se parar pra pensar, ele faz no filme a gente sofrer igual família. Era isso que eu ia falar. Porque você se apaixona pela família, você gosta de todo mundo, aquela vibe boa, gostoso e tal. Quando ele vai embora, dando aquele sorrisinho que entra, você sabe o que acontece, você fica na merda. Você sabe Dali o que pra acontece, frente é um desespero, velho. Você sabe o que acontece, mas você não tem uma cena a mais dele. Você não tem uma imagem dele. E você fica não querendo. se usa mais, você assim. fica querendo, tipo, que acontece. Mas, pô, você sabe que não vai acontecer. Será que em algum momento eles vão mostrar uma perspectiva dele sendo torturado? Ou uma perspectiva. Ou seja, ele entra naquele carro e assim como a família. Assim como a família, você não sabe mais Assim nada. como aconteceu na vida real, ele entra no carro e simplesmente some e só quem fez o que fez com ele sabe o que aconteceu. Pra mim, só por isso o filme já mereceu. Exatamente. 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 Essa é a Foda, né, conclusão. cara? O não mostrar, do cinema, né? não mostrar, às vezes é mais genial do que mostrar. Volta lá na história do Spielberg com o Tubarão, onde ele faz terror sem mostrar. Exato. Aquilo é maravilhoso. Aquilo ele cria ali o lance de fazer, cria um terror terrível onde não Já se parou pra mostra pensar nada. que é um som do tubarão que tem nada a ver com o som de um tubarão? Tipo assim, tipo, não tem nada a ver. Virou pra humanidade som de tubarão, né? Exato. Como se você estivesse nadando no mar e de repente você escuta... Taram. Você vai começar a ouvir. E aí você fica desesperado. Mas voltando ao Conclave, é justamente aí que ele peca. Tudo é muito mostrado. Tudo tem, tipo, toda a prova que ele vai achando é muito... É tudo muito didático, muito não didático, é tudo... entendeu? É for dummies, né? É muito norte-americano, muito, sabe? Isso tem me irritado um pouco, porque tem muito filme que tá vindo com esse... Eu assisti aquele Baby Girl que eu já falei que eu não gostei. Sim. Sim. Cara, assim... Puta, o filme tinha tudo pra ser muito foda. Sim. A ideia de roteiro é muito boa, a premissa é muito boa. Só que tem umas horas que dá um ódio. Conversas que não precisariam existir. Diálogos ruins, né, cara? Diálogo ruim. Demais. Os caras pegam, tipo... Tem uma hora que ela tá contando pro marido dela o que ela tem, sendo que o cara já percebeu várias coisas, ela só fala, cara, eu gosto de ser...
É um diálogo escroto que Não, sim, o ponto positivo desse filme eu vi também. Vocês já perceberam que eu gosto de cinema, né? Pra mim, é a inversão muito esperta que eles fazem dos papéis, né? Porque é a mulher que é a assediadora, no caso, né? Sim. É o Antônio Bandeiras, que é o Zorra, que é o corno. Ele é o Zorro, ele é o corno, né? Tipo, é muito bom botar o Antônio Bandeiras naquele ser papel. corno, né? Ele tá maravilhoso. Tá ele é um bem, corno sofridíssimo, assim. Agora, por exemplo, a parte que os dois se encontram e saem na porrada. Absolutamente desnecessário, bobildo. O cara vai encontrar... Tipo, o Antônio Bandeiras já sabe que ela tá traindo, ele tá morando sozinho. Ela volta pra casa dele e traz o cara pra dentro de casa. Aí o Antônio Bandeiras encontra os dois. Aí os dois saem na mão. Aí o menino se machuca, o Antônio Bandeiras vai cuidar dele. Tipo, é patético. Você fica 3 minutos assim. É tipo aquela visão da masculinidade clássica, assim, clichê de que, tipo, os homens resolvem tudo na porrada e depois fica todo mundo amigo, sabe? Aquela coisa de... E aí, assim, não adiciona uma vírgula na história, porque corta isso, vai botar cena que não tem nada a ver com a calça. Tipo, é só aquilo, você fica tipo, mano, pra quê, velho? Fica bobinho mesmo. Mas, enfim, uma das coisas que você falou que me irrita e que é feito nos nossos tempos é a necessidade de ter que explicar o roteiro cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas assistem as coisas e elas não têm mais o tempo de atenção necessária para ficar presas num filme de 1 hora, 1h30. Tá todo mundo vendo o celular, tá todo mundo se distraindo. Então, os roteiros da Netflix, os roteiros dos filmes hoje, eles são feitos com a premissa de engajamento também, que é um reflexo dos nossos tempos de redes sociais, de mídia digital, em que as pessoas não conseguem mais prestar atenção num papo inteiro sem dispersar, sem olhar uma notificação, sem olhar como é que tá a rede social. E por isso que precisa ficar recontando a história, sendo didático no começo. Porque pra contar com o lance que o cara perdeu ali alguns minutos atrás. Tem que reforçar 10 vezes diferentes de uma maneira criativa para manter as pessoas engajadas. Senão, ele foi para outra plataforma. O Netflix está competindo com o seu celular, está competindo com o YouTube, com o TikTok, com o LinkedIn, com tudo que está na tua vida. Você tem uma overdose de informação e isso causa o tal do brain rot mesmo, né? Isso causa o apodrecimento do nosso cérebro e a produção cultural hoje, hollywoodiana, de mídia, bebe muito nisso. E aí a reflexão que dá para fazer é assim, será que a gente está produzindo uma cultura melhor ou a gente é simplesmente escravo de algoritmo? Será que o pessoal está produzindo cinema para manter as pessoas engajadas, ou seja, construindo esses roteiros de uma forma em que o negócio vá bem no streaming, ou a gente está tendo criatividade de verdade? Criatividade de verdade é quando a gente vê um Ainda Estou Aqui, que é um filme anti-clichê, anti-streaming, assim. Agora, todos os outros, a gente vive uma roda eterna de fazer as pessoas prestarem atenção. Assim, se o filme não tiver explosão nos primeiros 3 minutos, aquelas coisas de Avengers, aquelas coisas, sabe? Tipo, que é tudo uma formulinha feita para ir bem na transmissão, para ir bem no streaming. A gente vive isso também na indústria musical, né? As composições dos artistas populares, elas são feitas... Tem estrutura, né? Tem uma estrutura. Tem uma estrutura quantos segundos para poder ter o refrão. Para entrar a bateria, para entrar nos aplicativos, né? Para entrar nos vídeos curtos. Spotify. Tem um modelo de estrutura. Você pode ver, cara, assim, óbvio, né? Não vamos falar do Barões da Pisadinha, porque realmente eles têm... até a introdução deles é igual em todas as músicas. Mas... Hoje eu tô mais cansado do que o tecladista do Barões da Pisadinha. Mas a estrutura, sei lá, sertanejo. Esse agro sertanejo, agora esse agro pop, todas elas falam de tipo, ou falar de um carro, ou de um trator, ou de um meio de vida do sertão ali do interior. Todos eles entram com a batida X, aí sobe a batida, entra um negócio mais quase funk ali e tal. Cara, é uma estrutura padrão, tá ligado? E querendo ou não, as músicas do Gustavo Lima, do período foram assim. Zé Felipe. Do Zé Felipe. Não, Zé Felipe e ela é feita de uma pior forma... que ele não cantava mal não, viu? Não, ele mas não é mal cantor. Mas meu amigo... Existe uma... E não é só Brasil, tá, gente? A música da Taylor Swift também tem fórmula, a música do Bruno Mars também tem fórmula. Linkin Park? Porra. Não, mas Linkin Park veio antes do Spotify, né? No caso. Sim. Então, hoje em dia a criação é feita porque existe... o streaming, se eu não me engano...
ele só contabiliza pro artista depois de 3, 4 segundos de audição, assim, uma coisa assim. Então a música tem que te segurar pelo menos por isso, assim. Não sei se é 3, 4 segundos ou é mais. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. 10, 15 segundos, assim. Precisa você ficar escutando tudo isso. Então, aquele começo ali, ele é feito de uma forma em que a pessoa precisa escutar até para saber qual que é a música, mais ou menos. Então, assim... Mas toda a indústria pop, ela hoje vive em torno disso. É uma vida em torno do algoritmo. Não que... Eu não vou ser romântico, assim. Se existe Beatles, também é por causa que foi adequado... Ou seja, as rádios populares... A música pop sempre foi um produto, né? Sempre teve formulazinhas, não é? Sempre. E alguém definiu, por exemplo, que a música tinha que durar 2 minutos e meio, 3 minutos para tocar na rádio, porque precisava, né? E todo mundo foi se adaptando aí vieram os punk rock, Ramones, aí não, agora a música é 1 minuto e 20. Né? E a música pop é composta de trecho A, trecho B, refrão, trecho A, trecho B, enfim, né? Aquela coisa do pop mesmo. Isso é normal, mas... Hoje está mais intensificado e está com mais dados para as pessoas saberem, ou seja... O que funciona. A gravadora tem, o artista tem, então ele vai compor em cima daquele papel porque ele sabe, né? É a tiktokização da cultura. Porque o TikTok, ele é diferente do Instagram, diferente de, sei lá, do LinkedIn, do YouTube, ele não surgiu de uns universitários que estavam programando ali no quarto da universidade, tentando criar uma rede para conectar pessoas. Com uma ideia assim. Não, o TikTok é um experimento feito com humanos de uma grande empresa de tecnologia chinesa que pode fazer teste AB com populações do tamanho do Brasil. Vamos testar aqui esse aplicativo com 200 milhões de pessoas aqui, agora vamos testar com outros 50 milhões aqui. E... eles queriam descobrir qual era o algoritmo, qual era o aplicativo que dava mais retenção, que viciava mais as pessoas. Chegou nesse formato de vídeo curto e o TikTok é o resultado desse experimento. E a partir disso, isso entrou em todas as outras redes sociais. Então a gente tem YouTube Shorts, Reels, etc. e tal, fruto de um experimento com os seres humanos das coisas que mais viciam a gente. E é isso. Cara, o mais triste de tudo isso, que agora voltou, graças a Deus, mas assim... Paula Fernandes tentando entrar no modo TikTok. Você chegou a ver isso? Eu vi. Ela fazendo dancinha, cara. Foi uma das coisas... Cara, me deu mais tristeza do que ver o Renato Aragão no TikTok. E olha que o Renato Aragão no TikTok me entristece muito. Mas a Paula Fernandes... Porque, mano, assim... A menina é linda. A menina é talentosa. Ela canta que só, porra. Tendo que fazer dancinha, claramente não é a dela. E você via que ela tava desconfortável, totalmente. Né, cara? Isso é muito triste. Mais desconfortável que a Fernanda Poeta sambando, sabe? Ruim, triste. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta. E agora ela voltou, violãozinho, sei tal. Porque aí o rolê dela é esse, tá ligado? Tipo, mano, atrás do violão. Então, é isso que é curioso. Quando para a sobrevivência, o artista tem que se adaptar a um formato que não é dele. Será que aquilo ainda é arte? Né? Porque a gente não sabe se nos anos 70 ou nos anos 80 o Gilberto Gil começou a usar teclado e aquelas batidas eletrônicas, e aí surgiram, por exemplo, discos maravilhosos dele, do Caetano, né? Que entraram numa onda meio do rock dos anos 80 também, e a gente vê isso com, mas é o Gil e o Caetano, olha que animal. Trouxeram umas guitarras foda. Não, então, mas exato. Houve esse período também de adaptação, tanto é que o Gilberto Gil, ele teve numa das passeatas promovidas ali pela Elis contra a guitarra elétrica. Exato. Ele marchando de braço dado com ela. E, tipo, no mês seguinte, ele tava fazendo som com guitarra elétrica. Mas o que eu tô falando é o artista, para sobreviver, ele dançou conforme a música ali. Então, na onda disco, né? Eles fizeram um disco... Tipo, a Rita Lee fez Lança Perfume. Que era uma música da pegada da discoteca nos 70 ali, que hoje a gente acha, mano, essa música é do caralho, né? Mas na época ela era dançando conforme... Era a Paula Fernandes fazendo TikTok, entendeu? Tadinha, né? Eventualmente alguém tava olhando lá na época, então é tudo... Eu tô trazendo o contraponto aqui pra gente ver como é bizarra essa história de a gente julgar a cultura, né? Mas é muito difícil, né? Tipo, o cara ter que se adaptar. É muito difícil. Porque, porra, cara, assim, tem gente muito talentosa que não é boa pra fazer dancinha, ou não é... Tem gente que se nega, né? Você vê uns caras, sei lá, principalmente sambista, os caras não estão nem aí, assim. Pichote lança CD, tipo, dancinha é o cacete. Mas é muito curioso, né? Porque a gente não sabe exatamente qual que vai ser
qual que é agora. Primeiro, assim, vocês... Eu tô vendo que nenhum de vocês dois são geração Z. Então, vocês não têm 25 anos, né? Disso. Então a gente... Só de você duvidar, eu já fico feliz. Já. Só de ser muito delicado da sua parte, um pouco mentiroso também. Mas tudo bem, vamos passar. Vou sentir que foi delicado da sua parte. Vocês não nasceram nem no final dos anos 90, nem no começo dos anos 2000, certo? Nem eu. O nosso olhar sobre essa geração... Ele é com muito preconceito, de certa forma, e com muito julgamento sobre... Que é o mesmo julgamento, de certa forma, que nossos pais tiveram com isso aí não é música, blá, 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 só que na nossa época ainda era música. O problema é que essa geração, a gente não sabe bem qual é que é, a gente não sabe bem qual que é o artista do momento. Não dá pra saber, não é mais o cara... É muito rápido. Se eu for falar que é o cara da Coreia, não é. Isso não é mais. Não é mais. Já deixou de ser. Já foi. Isso já sou eu, velho, achando que o novo gosta disso, entendeu? E não é mais um artista sertanejo só, porque o artista sertanejo também tem 40 anos, o cara, meu... Né? Não é aquela que morreu era jovem, mas também conectava com o público que é mais de 30. Era jovem, mas tava na roda desde os 19 já. Exatamente. Então, qual que é o rolê, assim, sabe? O Barões da Pisadinha tem quantos anos? E já passou também. Já passou. Então, a gente... Foi 2020, eu acho, por exemplo. Eu tenho no meu Spotify aquele Top Brasil. Sim. Eu deixo o download ativo, offline, porque eu ouço esse Top Brasil pra eu saber o que tá acontecendo. Exato. Porque se eu não ouvir isso, eu não sei o que tá tocando. E são 10, provavelmente, MCs, funks, é o que tá rolando? Cara, tem o Skinny do Solta Carta Caralho, Tigrinho, filho da puta, que ele é maravilhoso. Como é que é? Resenha do Arrocha. O cara, ele soltou uma música, isso é inovador. Ele soltou uma música de 6 minutos. Você sabia disso? Não Resenha do Arrocha. Não faço ideia do que você tá Resenha falando. do Arrocha. Então, entendeu? Você já vai falar, solta carta, caralho, tigrinho. Nunca ouvi falar na vida, imagina. Isso é maravilhoso. Depois é que eu posso passar pra você aqui uma lista dessas canções. Eu acho interessante. Ele lançou uma música de 5 minutos e 40, que já é bem diferente, com várias músicas dentro dessa música. Então é tipo o que a gente chamava antes de pupurri. Não chega a ser um pupurri, porque ele não corta, não é de outras pessoas. São músicas inteiras, mas ele vai pegando na mesma batida, ele vai entrando... Elas são emendadas. Você vai emendando uma na outra. Certo. Esse negócio multiplicou do Solta Carta, caralho, tigrinho, filho da puta. Esse negócio multiplicou igual coelho, um negócio absurdo. E aí, assim, começaram a explicar. Primeiro, o cara canta muito. Ele realmente canta bem. O ao vivo do cara é foda. E ele pegou um monte de musiquinha, tipo, uma música do interior do Pará. Pegou uma música, ajustou, botou na batida de piseiro, cantando com a voz dele que é boa. E foi embora. Então, e são absurdos, assim, sabe? Tipo, eu não vou nem falar, porque realmente tem... Não, o Marcão... Tem trechos que não dá. Marcão entra no carro dele, ele fala, DVD, você vai ouvir essa aqui, você nunca ouviu. Eu falei, Marcão, que pena que eu ouvi agora. Então, mas o que eu sinto falta, né? Eu sinto falta do nicho. Ou seja, sempre teve a música popular. Sempre teve o sertanejo, desde quando a gente é criança até agora, sempre teve o rock pesado, sempre teve o samba, sempre teve a galera do reggae. Eu não sei se hoje em dia há essa pluralidade de possibilidades de gente nova saindo. Porque quando eu era adolescente, se eu quisesse ser da galera do reggae, eu tinha o Nat Roots, eu tinha o Planta e Raiz, eu tinha todo um nicho para beber aqui de reggae Brasil. Se eu quisesse ser do rock, porra, eu tinha uma gama absurda. Eu acho que é exatamente o que você falou. Tá muito nichado e tem, tipo, muita banda velha segurando, corre até hoje. Pois é, exato. Quem que é a molecada? Pô, tem um tal de Jão, sei lá o quê. É novo isso? O Jão, ele é novo, novo no nosso patamar. Mas para essa galera do imediatismo, ele já é um cara velho. Já é um cara que já passou. Então... Mas pra gente ele ainda é novo. O Oruan pra essa galera já não é novo. Baco Exu do Blues, não é um negócio Baco assim? Excelente. Baco é excelente. Então, esse é o que a galera da nossa idade fala que é excelente. O CD do Baco de 20 é um CD. Falei CD, tá bom. Ok. Mas o álbum dele de 20, ele é um dos poucos que lança álbum ainda, que é outra coisa que ele lança álbum que vem ainda, acabando. Ele lançou outro no passado. Porque agora só se lança single, não é? E é assim, de cabo a rabo excelente, que é outra coisa rara. Eu sinto que ele é um cara, ele é um dos abençoados, assim, sabe? Tipo, gente tolera, você é legal.
Que a Paula Lavigne vai lá e fala, ó, você é bacana. Abençoa, sabe, né? Abençoa. Você, Criolo, Emicida, vocês estão aqui, turma que... sabe? Tipo, é a turma que... não, vocês são legais. A gente considera você como o próximo outro, assim. Não sei, eu tenho um pouco desse olhar. Mas, assim, é muito doido que você falou, que é isso. Tipo, nesse Top Brasil, por exemplo, eu vou vendo coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nunca. Mas, cara, não tem só coisa horrorosa, não. Assim, eu vou descobrir uns negócios assim, ih, rapaz, isso aqui dá pra ouvir, isso aqui é bom. Então, só que a gente é interessante. Onde que eu vejo o mainstream? Onde que eu vou lá e vejo... Cadê a MTV, né? Cadê o top... Cadê o disque? Né? Pra gente ver o que tá rolando meio que... Não existe mais isso. Então é muito difícil a gente acompanhar. Porque a própria geração Z... Quem é esse cara da geração Z? Quem é esse moleque de 20 a 25 anos? A gente não sabe. A gente... Não existe mais um retrato geral de geração. Porque tem sim uma molecada que não bebe mais, que não vai mais pra balada, que tá procurando emprego com propósito, que quer, sei lá, quer mudar o mundo, mas sem sair do computador, que quer... Computador. Isso eu sou velho falando, né? Não sai da celular, do celular. Aí eu sou da geração que tem coisa que eu só faço no computador. Então, você tem coisa que eu não faço no celular. Também não eu só confio se for no computador. Eu também. Né? Fazer uma compra maior. Exato. Essas coisas. Comprar grande e fazer pelo celular, jamais. Você tá louco, Jamais, precisa abrir na tela. Que é um atestado de velhice mesmo. Nossa, não existe mais isso. Pra quê? Pra quê, né? Que a gente faz isso. Esse celular é melhor do que todo celular que eu tive, todo PC que eu tive na minha vida. Tem mais... Até 5 anos atrás. Exato. Até 5 anos atrás, isso aqui é melhor que qualquer muito mais computador potente, que eu tive. Uma das coisas que eu falo até em palestra é que você não vai acompanhar a tecnologia. Então, relaxa. Porque, assim, eu sou especializado em acompanhar a tecnologia hoje. Eu trabalho com isso, né? Futurista e tal. Falo sobre isso, tenho coluna de tecnologia. Cara, se eu ficar correndo atrás do último modelo de inteligência artificial, igual uns colegas fazem, eu vou ficar maluco. Eu não sou esse cara. Até porque toda hora tem uma nova, não é? Toda hora tem uma atualização. A gente teve 50. Então. Né? Tinha uma teoria lá atrás, que eu esqueci o nome do cara, mas que era que de ano em ano a tecnologia... Ou seja, a cada 2 anos a tecnologia ia dobrar a sua capacidade. Hoje em dia, a cada 15 dias. É o GPT 3.0, aí depois é o 3.5, depois é o 4O, daí é o 4 Mini, aí tem o DeepSeek, aí tem o Gemini, aí tem o Manus, que saiu agora, sei lá o quê. Semana, né? Essa semana, aí o chip da NVIDIA cada vez mais é 10 bilhões, 10 quinquilhões, 480 trilhões, daí tem o chip da Microsoft que acessa um portal de outra atmosfera quântica, sei lá, assim... Cara, é demais. Aquele gráfico que falavam da tecnologia, né? Que dá aquela empinada no final. Exponencial. A gente já está na empinada, já fudeu. Exatamente. Já fudeu. Porque antigamente falava assim, quando a gente tinha o celular só na mensagem de texto, a gente não imaginava que tinha ter internet nele. A gente não passava na cabeça que ia ter. De repente já estava na mão. Na hora que você via, já estava na tua mão. Aí você não pensava que ia estar rápido do jeito que tá. Há 3 anos atrás, para pensar, a gente não pensava em inteligência artificial desse jeito. Não, a gente não tinha ideia como seria. Quando veio, apareceu de uma semana para outra. Tá pronto. Então assim, meu irmão, que vai aparecer semana que vem... Não, e hoje eu não escrevo mais um e-mail. Eu não escrevo mais e-mail. Não respondo. Não escrevo mais um texto completo sem passar pelo menos pelo GPT. Quem faz isso tá atrás. Se você escreve um texto que sai só da sua cabeça, você tá atrás. Hoje. Porque hoje você não é mais ser humano, você é você mais inteligência artificial. Então tá tudo nivelado. Se essa tecnologia tá acessível para mim e para você, eu uso e você não usa, você tá atrás. Então, assim, hoje mesmo eu fiz uma cagada, literalmente. Eu respondi um e-mail importante copiando a primeira parte do GPT. Então eu respondi um e-mail falando, ok, aqui está uma sugestão de resposta... Que beleza! Que beleza! De resposta formal. E aí foi. Então eu falei, ok. Tá bom, né? Dane-se, mas enfim, a gente tá sujeito a isso, porque assim, eu mandei lá, tava um e-mail, uma discussão formal ali, era uma solicitação que eu tava fazendo de uso de um negócio lá, aí, falando com o presidente de uma instituição, eu falei, me ajuda a escrever um e-mail formal. O e-mail formal que veio do GPT dizia o que eu queria dizer muito melhor do que eu tinha capacidade sozinho de escrever. Então, por que eu não vou usar? Óbvio que eu vou usar. Né? Isso é usar a inteligência artificial a seu favor. Né?
Ser usado é só eu ficar olhando o algoritmo que a rede social me dá, entrando em polarização de bobagem. Assim, isso é ser usado pela rede social, né? Ela tá olhando... Ser usado pela inteligência artificial. Pela inteligência artificial, Ela tá olhando o que eu tô curtindo, o que eu tô comentando, com o que eu tô falando, para me oferecer mais conteúdo, me vendendo coisa. Isso é ser usado pela inteligência artificial, pela tecnologia, pela rede social. Usar é você entender como isso te beneficia. Então, assim, se eu sou capaz de produzir uma coluna melhor utilizando, ou seja, aí falando de minhas colunas de tecnologia que eu faço lá no Portal Igre. Se eu posso escrever melhor usando inteligência artificial, por que eu não vou usar? Se está padronizado. Eu só não posso deixar ela falar por mim. Ainda tem que ser eu. Tem que ser eu que domino a máquina. Por enquanto ainda dá para fazer. No futuro a gente não sabe muito bem. A galera fala... Até já vamos entrar... Antes de eu falar, assim... Quando você vai explicar o que você faz, o que você fala? Porque você faz bastante coisa diferente, mas... Quando alguém te pergunta o que você se considera, o que você faz, o que você fala que você faz para as pessoas? Cara, eu sou jornalista de formação, né? Hoje eu sou palestrante, eu tenho uma formação em futurismo, que eu me dedico nos últimos 2 anos, né? Realmente em fazer projeções e prever o futuro. E eu sou empreendedor, então eu tenho uma agência de marketing digital que se transformou numa plataforma de cursos chamada Saber Ampliado. Então, realmente, é bastante coisa, mas se você perguntar o que eu sou jornalista. Até hoje, minha formação é jornalista, é mais fácil das pessoas entenderem, né? Você chegou a ser jornalista esportivo aí? Você trabalhou para a imprensa esportiva? Trabalhei 7 anos como repórter do Sport TV da TV Globo, sim. Eu fui cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, uma baita experiência, sim. Em que momento você falou, não, porque, cara, se eu sou jornalista esportivo, que eu vou cobrir Copa do Mundo e Olimpíada, eu não vou querer outra Acabou vida. ali, não Para ali. O que a molecada... Pô, eu vou ser pago pra estar numa Copa do Mundo, assistindo todos os jogos e falando sobre isso. Em que momento você, já estando inserido nesse meio e... Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu não sou fanático por futebol. Geralmente, 99% das pessoas que estão no jornalismo esportivo são dodói da cabeça de futebol. Assim. Aquele torcedor da Lusa. Né? Excelente exemplo. Então, e quando você fala aquele torcedor da Lusa, você está falando do único que tem. Cara, é aquele mesmo. Os caras mais doidos de futebol que eu conheci da Portuguesa, né? Portugal, é da hora. Não, ou da Ponte Preta. Ponte Preta também tem um pessoal ali que nasceu para ser jornalista esportivo. Não, e 2 times assim, acostumados em vencer, hein? Exato. Acostumados em vencer. Mas a minha história com o jornalismo esportivo é assim, eu tive a sorte na minha vida, e é um privilégio também, de como jornalista ter trabalhado nos lugares que eu queria trabalhar. Eu tenho 41 anos, eu sou de uma geração que cresceu nos anos 90 com a MTV. Né? Eu adorava MTV. Eu queria ser VJ e tal, né? Naqueles programas. Cara, se der sorte, hoje o Thunder vem? Não vem, o Thunder não vem hoje. O Thunder é nosso vizinho de gravação. Nosso colega de pátio. Então, colega de recreio, cara. Trabalhei com ele, porque eu fui estagiário da MTV de 2005 a 2007. Nessa época, o Thunder já estava na segunda ou terceira passagem dele pela MTV, lá fazendo um programa que relembrava o arquivo da MTV. Mas, enfim, eu fui trabalhar lá na MTV como estagiário no segundo ano de faculdade e foi uma experiência incrível, mas foi uma experiência já que me deu muito do que eu ia ver depois na vida. Você vai lá achando que é um lugar maravilhoso, incrível, descolado. E é um lugar maravilhoso, incrível, descolado. Só que é trampo, brother. Vira trampo, tá ligado? Quando você vai lá no dia a dia, assim, você vê que, putz, aquele artista é um cara meio bosta. Aquele VJ é meio mal educado, né? O pessoal pisa em estagiário aqui, não sei o que lá. Vira trampo, cara. Você vê, você tira o glamour e vira dia a dia. Aí depois eu participei de um processo seletivo no Sport TV, que é o canal a cabo lá de esportes da Globo, que na época tinha um projeto que chamava Passaporte Sport TV, que eles mandavam um jornalista recém-formado para ser correspondente internacional por 6 meses, até um pouco mais, quase 1 ano, 10 meses, assim, que a gente morava fora num ano de uma grande cobertura. Eu participei da 2ª edição e, cara, era uma puta oportunidade. Imagina, você ia virar repórter, que era o sonho, né? E correspondente internacional lá de primeira. E eu passei nesse projeto. Foram, sei lá, 8 mil candidatos para 11 vagas, eu consegui passar. E
Em 2012, eu fui morar no Marrocos primeiro e depois na África do Sul. A gente fez a cobertura da Olimpíada de 2012. Ou seja, a gente cobria o entorno, né? Ou seja, a Olimpíada acontecia, a gente estava nos países satélite. Aí era sempre uns países fora da caixa, assim. Mandou gente para a Rússia, para a Jamaica naquele ano. Era super legal. E a gente ficou responsável pela África. Eu e mais o Thiago Crespo, que hoje é repórter lá até hoje do SPTV de Cultura, assim. E para que eu estou contando isso? Sim. Voltei para o Brasil e aí sim entrei no dia a dia do jornalismo esportivo, que nunca foi algo que eu quis, mas era, cara, o melhor momento da história para se trabalhar com jornalismo esportivo, que a gente ia ter Copa do Mundo e Olimpíada pela frente. Então, eu trabalhei no momento das vacas gordas da Globo total, assim, que tinha todo o investimento. Eu tinha uma pauta que eu dava uma ideia, tem um moleque que faz peteca no Acre, vamos lá? O cara falava, vai. Pagava, dava com equipe, não sei o que lá. Era incrível. A matéria de 15 minutos sobre badminton. Exato, era isso. Juro por Deus, era isso. Tô ligado. Era justamente isso. Você falou, me veio uma matéria de badminton, de uma escolinha de badminton que eu não tenho ideia onde é, mas que era... Do Rio de Janeiro. Os únicos jogadores de badminton do Brasil... Aquele moleque que até peteca de raquete, o moleque é foda. Exatamente. Que é o pai dele que tem um projeto hoje social lá, que cresceu, enfim. São os únicos jogadores de badminton do Brasil sendo do mesmo lugar. Exato. E aí, enfim, foi um momento muito, muito bom para trabalhar com o jornalismo esportivo e eu me dediquei ali, foi uma experiência super legal. E isso eu tinha meus 20 e poucos, assim, até 30 e poucos. E nesse momento foi quando começou a pesar, assim, sabe? No pós-Olimpíada, eu já estava meio de saco cheio do formato, para falar a verdade, assim. Meio não, completamente. Eu nunca fui o jornalista esportivo da beira do campo. Não era uma coisa que eu gostava. Ficar ali olhando, esperando. vai sair o fulano, vai entrar o ciclano. Tomando chuva, fim de semana, tal. Essas coisas, quando você tem 30 e poucos, começam a pesar muito, fica chato, né? Fica chato. E aquilo que eu falou, vira trampo. Mesma coisa da MTV, vira trampo, cara. Você tá lá todo dia, é legal pra caramba. Você vai num churrasco com os amigos de faculdade, porra, você vai sentar do lado do cara que trabalha no Jornal dos Contadores ou no cara que trabalha na Globo, né? E todo mundo vê, e o Galvão, ele é chato mesmo, aquelas coisas. E um dia você vê o Ronaldinho Gaúcho. Exato. Semana que vem, você vê o Moradei. Você vê, entendeu? Começa a ficar difícil, né? Exato. Aí jogos, um dia você vai cobrir, um Corinthians e Palmeiras, no outro dia você cobrir um Novo Horizontino e Ponte. O dia vai ficando doído, né? O dia era muito feito de Novo Horizontino e Lusa e Ponte Preta e Série B, Série C e também NBB, né? Com o Franca e sei lá, e Bauru, ou então, sei lá, vôlei eu fiz bastante Superliga de vôlei. Superliga de vôlei. Era muito legal. Era uma vida bacana, só que era uma vida cansativa, uma vida que também não se fica rico mais, assim. Não se ganha muito dinheiro como repórter esportivo, igual as pessoas pensam, assim. E isso começa a pesar, porque você vive uma realidade que é muito aos olhos dos outros, mas às vezes para você aquilo começa a perder sentido. Para mim, começou a perder sentido. Aí, em 2016, eu comecei a estudar marketing digital. Eu convenci lá meu chefe, fiquei tentando um tempo, para que eu pudesse ser liberado da escala de sábado para fazer a minha pós. Eu fiz uma pós na SPM de marketing digital, porque eu já estava olhando. E aí mandava sugestão para caramba. E se a gente fizesse um aplicativo que tivesse aqui as escalas? Isso não sei o que lá. Comecei a me movimentar para ir mais para uma área de marketing do que para o dia a dia lá do esporte. E naquela época a galera, na verdade, cagava para mim, né? Não dava muita atenção. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, uma agência de marketing digital já estava no meu plano B. E aí, em outubro de 2017, teve um primeiro corte na Globo, da junção Sport TV junto com o Globo, e eu tava na lista desse corte. Desses que saem no UOL, sabe? Que tem ali Flávio Rico, aquelas coisas assim. E aí, eu fui demitido, então, né, nesse dia. E para mim foi uma coisa muito engraçada, cara, essa demissão. Porque minha esposa, eu já era casado na época, ficou triste, chorou, assim, contei para minha mãe, meu pai, ficaram preocupados, né? E eu tinha uma reação que eu não entendi na hora, assim, o que era. E as pessoas viravam para mim e falavam, não,
você tá assim porque a ficha ainda não caiu. A ficha não caiu. A ficha não caiu ainda, né? Aí, cara, eu demorei um pouco pra entender, mas o que eu senti Demorou pra entender que a ficha tinha caído. Na verdade não caiu. Se for assim, não caiu até agora. Eu fiquei feliz, eu senti alívio. E eu senti alívio porque o meu propósito não tava mais lá. Era um sonho que foi realizado, mas que já naquele momento não tava mais... Meu coração não tava mais lá, sabe? Eu já tava olhando por outra coisa com muito mais tesão, muito mais vontade de fazer. E às vezes eu estaria lá até hoje... Porque eu ia no churrasco e o cara queria perguntar do Galvão. Porque os caras tinham uma relação igual você teve agora. Pô, você é jornalista esportivo, trabalha na Globo, não sei o que lá. Às vezes, muita gente fica nessas posições, nesses trabalhos... Por quê? Por causa disso. Por causa do olhar dos outros. E é difícil você... Talvez eu não teria tido a atitude de ir lá e pedir demissão. Mesmo com esse plano B, porque era um CLT. Isso é muito foda, né? Cara. Porque segura muito mesmo. Assim, porque além de você ficar se culpando de querer outra coisa, do tipo assim... Porra, consegui chegar na platinada. Exato. Consegui fazer o bagulho que eu sonhava. Não tô ganhando mal. Tá ligado? O que eu tô fazendo, um monte de gente sonha. Eu sou ingrato. Eu que tô errado. É muito errado eu estar insatisfeito. Saca? É uma merda isso, mas é um pensamento que vem, tipo... Constantemente, todo, né, cara? Constantemente. E é justamente isso. E depois eu fui entendendo, assim, cara... Hoje, eu digo com total clareza, eu não estaria aqui se eu não tivesse sido demitido nesse momento. Eu não teria minha empresa, não teria toda a trajetória que eu fiz nos últimos 7 anos, tem a ver com essa demissão. Então, eu sou muito grato à Globo por não só ter me contratado, mas também por ter me demitido. Porque a rescisão ainda que a Globo me deu foi o start que eu dei para montar a minha agência, para montar a minha empresa. Então, cara, é uma história que eu conto com super orgulho, assim, inclusive a demissão, que não é uma coisa que as pessoas falam assim, pô, fui demitido. Legal pra cá. Só quando as pessoas vão nesses podcasts de anti-Globo aí e tal, tipo, você, né? Que o cara vai e daí gera um corte, o real motivo que fulano de tal saiu da Globo. Sim. Aliás, ó a dica pra thumb aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode fazer que vai dar obrigado. Muito bom, muito bom. Disse a verdade de todas as letras sobre a Rede Globo, né? Aquelas coisas. Saiu da Globo e vai dizer tudo que passou. Exato. Isso é... Não vai guardar nada. Uma grande parte da internet, da blogosfera, ou seja, da podosfera, vive disso. Exatamente. Outro que gera bastante engajamento é o seguinte... Pedro Cortella saiu da Globo e você vai se surpreender como ele está agora. Não, ele saiu por 5 motivos. O quinto é surpreendente. Exato. Mantém o engajamento até o final. Muito Cara, que da hora. Esse podcast, ele é fruto de uma demissão também. Ah, é? Que legal. Porque, tipo, eu no começo da pandemia, tava numa empresa e, tipo, teve um corte de... pedido percentual. Falei assim, ó, cada área tem que dar um percentual. Sim. Eu tava vendo de mim pra baixo. Aí eu tinha um parceiro, eu falei assim, estão vendo nós também. Se a gente tá demitindo pra baixo, alguém tá vendo nossos nomes igual a gente tá fazendo agora e vai ter que cortar um percentual. A gente tinha que cortar a coisa tipo de 15%, 20%. Sim. E a empresa assim, primeiros 2 meses, não. Vamos proteger os empregos, vamos manter os salários. Não deu 2 meses, já começaram. Então, gente, vamos ter que começar a ver aí, porque... O negócio apertou. E aí, cara, assim, juro, foi tipo o que você falou, cara. Eu saí. No dia foi muito estranho. No dia eu ficava assim, falei, ué, e aí? O que acontece agora? Dia seguinte eu já tava legal. Passou uma semana, eu já tava tipo assim, meu Deus, que da hora. Tava muito feliz. Aí, mano, montei empresa, eu fiz meus corre, porque, cara, mudou a vida, assim. E aí encontrei esse ser humano aqui, eu falei, cara... Recebi um dinheiro aí, vamos começar o podcast no meio da pandemia. Olha que legal. A gente tinha que fazer teste em todo mundo. Sim. Então eu falei, não, com a grana aí convidados, né? Dá pra começar, acho que dá pra fazer. E aí nasceu essa criança aqui. Que legal, cara. E às vezes, como que eu vou dizer isso sem ser... sem ficar achando que eu tô olhando por cima alguma história, assim. Mas eu às vezes... Sinto por pessoas que continuam, às vezes, reféns de um emprego por causa disso, sabe? Porque, às vezes, tudo que você precisa é de um empurrãozinho pra você dar teus corre, pra você criar um bagulho novo. Eu acho tranquilo falar isso, porque é bem verdade. É bem verdade, mas também não é pra todo mundo. Porque lá nesse corte, por exemplo, da Globo, teve várias outras pessoas que foram demitidas e que foi
bem duro. E até hoje é bem duro para elas, assim. Então, eu não posso... Eu tinha lá meus 35 anos, tava num momento da vida super criativo, tinha acabado de ter filho, então... E tinha uma posição privilegiada, cara. Eu sou playboy eu não morei em Genópolis a vida inteira, sabe? Minha família é boa. Eu tinha tinha uma rede de proteção. Tinha uma rede de proteção. Se eu caísse, eu não ia ficar na rua, assim, pedir esmola, sabe? Então... Eu tenho não dá pra falar que vale pra todo mundo, sabe? Tipo, então, é por isso que eu não falo, sabe? Isso, mas tem muitas pessoas que estão lá e que poderiam dar esse passo e que seriam muito mais utilizadas em outra forma, principalmente numa empresa como a Globo, mas não só como a Globo. Quando você tá numa líder, numa multinacional, seja da área farmacêutica, da administração, ou empreiteiro, o que for, assim, tá no escritório grande de direito, por exemplo, às vezes as pessoas ficam com uma impressão de que o mundo é aquilo ali. E que você tem que aturar aquilo ali, que você tem que ficar naquele dia a dia da empresa. E quando você sai, você vê que o mundo é muito grande, cara. Tem muita oportunidade aqui fora. Para quem é da mídia, cara, para mim foi... Eu já tinha trabalhado fora da Globo, então eu sabia um pouco, né? Eu tinha trabalhado na MTV, eu trabalhei um pouquinho na Band. E cara, quando eu saí para empreender, o mundo faz assim, a cabeça faz... Né? É outra coisa. E aí você tem eu tive que ter vários outros aprendizados. Assim, por exemplo, no jornalismo, você... Não sei qual era a tua área, mas quando você vai fazer um projeto... Tranquila. Publicidade, isso. Então. Quando você vai fazer um projeto novo, quando você começa a empreender, uma coisa que eu tive que aprender do zero mesmo é a se vender. É a vender você e o projeto que você está vendendo. Assim, isso, para o jornalista de redação... Jornalismo esportivo, isso é uma parte que eles tiram do seu cérebro, assim, na faculdade. Não pode vender, não, você não é a notícia, não sei o que lá. E a rede social, o mundo digital, tem que inverter isso. E quando você está empreendendo, ainda mais. Então, eu tinha que ir para frente, ir atrás dos contratos e vender as coisas e fazer as coisas. Você vê a loucura, coisa super né? diferente, Você viu que tinha várias coisas que você dava de ideia, etc., que não era aproveitado na época, que mandavam um foda-se. Eu senti a mesma coisa porque... As mesmas coisas que eu era, tipo, criticado na empresa que eu tava, foram as coisas que eu fui fazer depois e ganhar dinheiro, saca? Exatamente. Tipo assim, não, você fala demais, fica dando asa pra cliente demais. Então o cliente vinha e falava assim, pô, eu queria um treinamento aqui. Pô, eu vou. Claro. Vou aí. Pô, quero um treinamento, eu vou. Não, tá indo fazer treinamento demais, tem que parar. Tá chegando tarde. Não, tivemos que pagar 1 hora extra pra você. Isso tem que... Juro por Deus. Eu tô ligado. Tipo, eu saí e fui montar uma empresa de treinamento pra esses mesmos caras. Olha só. Os caras que me contratavam. Então, assim, às vezes o negócio que você fazia bem lá, que a galera não te dava valor, ali dentro você faz sozinho e vai... Marcão, mas é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Ô, Pedro, você falou um pouco... você falou que muito de você não se preocupar nesse período também... É pelo fato de você ter uma base, ter uma sustentação. Tudo. Você é filho de um dos caras... Teu pai é meio que uma unanimidade. Todo mundo gosta do teu pai, cara. Sim. Não é? Como é que é viver com ele? Porque eu imagino que hoje... Hoje não. Eu imagino que na tua vida toda, quando você era repórter esportivo, todo mundo perguntava como era o Galvão. Sim. E durante a tua vida toda, a galera perguntando como é teu pai. Exatamente. Não é? Como é que é lidar com isso? Como é que é, eu chego e me apresento Pedro Cortella, todo mundo já fala, Cortella? Peraí, como assim Cortella? Mas você é filho daquele barbudo você lá? Do cara lá? Você é filho do Cortella? Pô, que legal, cara. E eu queria muito que você falasse no ritminho, entendeu? E aí, na hora que eu vi que você não fala no ritminho, eu fiquei até chateado. Verdade? Não, mas... Maravilhoso. Na TV, quando eu tive o meu primeiro emprego, eu usei o sobrenome que eu tenho, que é Pedro Mota. E eu usava Pedro Mota até passar na Globo, fazer porque eu não queria ser conhecido como filho do Cortella. Certo. Naquela época, eu queria me provar, assim. E também naquela época, 2005, meu pai não era tão conhecido assim. Ele era muito conhecido no mercado corporativo, no acadêmico, né? Mas ele não era a Xuxa da filosofia. Caralho, Xuxa da filosofia. Tinha saído, acho que aquele primeiro vídeo dele, que é uma qualidade horrorosa, que ele tá dentro da sala de aula...
do vice-treco, do Subtrol, sabe? Sabe com quem você tá falando? Foi quase um meme esse vídeo aí, porque eu lembro que eu recebi por e-mail esse Era vídeo. Um meme da época do e-mail, assim. Desde que existe YouTube, 2005, existe vídeo do meu pai em palestras pelo Brasil, que as pessoas compartilham, porque é muito bom o que ele fala, ele é muito bom, ele é um dos caras, e eu falo isso, ele nunca falará, mas eu falo isso com certeza. Esse mercado de educação corporativa de palestrante, ele é um dos pioneiros. Existe também muito por causa dele. Assim, a filosofia pop, que hoje tem muitos, e, são nossos parceiros, nossos amigos, Karnal, Clóvis, Pondé, Monja Cohen, Rossandro Klinge, cara, todos prestam homenagem ao meu pai, que é realmente o pioneiro. Todos beberam nessa fonte. Total, né? Ele abriu os caminhos, assim. Então, ele realmente é um cara muito foda e é muito orgulho que eu tenho de ser filho dele. E aí, por que eu virei o Pedro Cortella? Porque, em algum momento, primeiro, saí da Globo, abri uma agência de social media, que tinha o propósito justamente de levar para o mundo digital, ou seja, para as redes sociais, que já eram uma coisa grande em 2017, pessoas que não tinham feito a transformação digital, como o meu pai. Meu pai já tinha perfis falsos dele com 50 mil seguidores, 200 mil seguidores no Facebook, feito por fã. Por fã. Cara que gostava do conteúdo, ficava peneirando. E aí, tinha vários canais de YouTube que, inclusive, monetizavam os conteúdos dele, rolando. Essa era a minha ideia que eu estava tendo ali de plano B na Globo. Ou seja, cara, eu vou fazer uma agência que faça o perfil oficial do meu pai. E que, como meu pai, existem outros que estão aí marcando toca naquela época. O trabalho de social media, que hoje é, bunda, né? Todo mundo tem que ter um social media, o mínimo. Naquela época, não. Naquela época, tinha poucas empresas que faziam para empresas, né? Para ter um perfil da sua marca na rede social. Perfil pessoal, a minha agência foi uma das primeiras. Eu seguia perfil falso do seu pai, não vou mentir para você, Com certeza. Porque tinha um que era maravilhoso, que ele botava imagens e legendas com o jeito do teu pai de falar. Esse ainda tem, o Dolang News. Cara... Não, esse é recente. Cara, era maravilhoso. Eu segui alguns. Não, isso é recente. Isso é até Twitter de agora, do teu pai quando ele não tinha. Então... Esse foi um dos argumentos, assim. Meu pai é um cara de outra geração, ele tem 71 anos. E ele observou toda essa questão da transformação digital com muita cautela, né? Primeiro, ele não ia começar um Instagram e fazer stories e postar. Primeiro, porque ele não precisava. Sim. Os vídeos, os livros dele já vendiam bem, a agenda de palestra já estava lotada. Ele já era um cara estabelecido na mídia normal, mídia formal. Assim, né? Já era comentarista da TV Cultura, CBN, enfim, já estava posicionado ali e também com 60 anos. Não tinha por que ele entrar na rede social. Só que esses perfis, enfim, o argumento que eu tive para ele foi o seguinte, a gente tem que tomar conta disso aqui, porque isso aqui tá sem controle. Tá à deriva. Ele é, até hoje, meio que uma Clarice Lispector, assim, né? Qualquer coisa que você bota uma frase, bota Cortella, as pessoas prestam atenção. Mas não só isso. Nesse mundo de inteligência artificial, a gente já está sofrendo com uma outra coisa, que são os perfis que usam a voz dele, emulam e fazem uns vídeos religiosos aí, bom dia a Deus, sei lá o quê. Com a voz dele, pegam uma imagem qualquer, às vezes fazem com o Heijian lá, que é uma ferramenta que bota a movimentação na boca, mas a maioria das vezes é só o áudio mesmo, umas imagens qualquer dele com os filtros, um monte de stock shot vagabundo dos caras rezando, do cara chorando, o cachorro correndo, aquelas coisas. Toma café com Deus Pai. Exatamente. É exatamente isso. E isso, cara, viraliza muito mais hoje do que o perfil oficial do Cortella, assim, mas muito mais. Dizendo coisas que ele nunca disse. Esse é um problema que nós temos hoje. Na época, nós já tínhamos com pirataria. Então, com a palestra dele caía na internet porque, enfim, deixou gravar em alguma palestra aí caía lá e um monte de gente pegava, monetizava e tal. Entrevista no jogo. Aí eu fiz, fiz uma apresentação para ele, olha só, tá acontecendo isso, sei lá. Aí ele falou, tá bom, eu não gosto disso daí, né? Não é o meu meio, mas se você quiser fazer isso daí, pode fazer, só que eu não posso ter mais nenhum trabalho, mas você pode fazer. E, claro, quando o filho que acabou de ser demitido faz o pedido, o coração do cara amolece, né? Amolece, vírgula. Eu não quero ter nenhum trabalho. Isso é o cliente duro, é o cliente... Tanto que as redes dele até hoje são feitas a partir de conteúdos que a gente pega de palestras, de livros, etc e tal. Ele nunca sentou e fez um stories, assim. O
que ele faz é um cartazinho, que ele mostra o cartaz, que é uma forma que a gente encontrou dele fazer citações, porque o rosto dele imprime bem, sempre dá engajamento. Se eu boto só a citação no perfil dele, dá 50 curtidas. Se eu boto o rosto dele, que dá 50 mil curtidas. É bizarro. Né? Ele tem uma imagem assim. E a gente começou o trabalho em 2018, desde então a minha agência... que ela hoje não faz mais social media, mas até 2022, 2023 a gente fez como serviço. A gente trabalhou com várias outras pessoas também, palestrantes, que a gente trouxe para o digital e foi um trabalho muito legal. Mas ele foi o pontapé inicial ali, foi uma contratação nepotista, né? Meu primeiro cliente foi meu pai. E aí, na verdade, a fama dele, o alcance, superou qualquer expectativa que ele ou eu tínhamos. Assim, na pandemia... Meu pai hoje não consegue andar na rua, né? Ele não tem mais uma vida normal, não dá para ter, porque em todos os lugares ele é abordado, as pessoas pedem para tirar fotos, as pessoas dizem que amam, assim, que ele mudou a vida delas, é muito legal, só que ele é, de certa forma, também restritivo. Hoje ele tem uma presença que, assim, a frase que eu mais escuto é... eu nunca pedi para tirar foto com ninguém, mas com você eu vou ter que pedir. Assim. Porque não é um artista. As pessoas não enxergam ele como um artista, enxergam como um professor mesmo. E um professor... Cara, você encontra seu professor de escola, é o cara que você atravessa a rua e você fala, professor... Você vai lá falar, você vai abraçar. Lembra de mim? Exatamente, você vai abraçar. É meio que essa relação, entende? Então é uma fama que é muito pessoal, muito próxima. Muito próxima. Ele tem... E aí, claro... Isso superou qualquer expectativa que a gente tinha. Então, hoje ele é uma celebridade que furou a bolha total. Tem imitadores do meu pai fixo na Praça Nossa. Eu acho maravilhoso. Assim, tem o Costela, é o Igor Fina, é o Porpetone, né? O Igor Fina é maravilhoso. Tem um menino gordinho do Instagram também que é... Menino que faz... Assim, puta, cara, quem que tem imitador fixo? Quem que entrou nesse hall ali de imitadores que qualquer um... vocês trazem um imitador no podcast, você vai perguntar, vai pedir para ele fazer o Silvio Santos, né? O Lula e o Cortella. Hoje é o Cortella. Então, isso é muito louco. Ele é um professor de... Ele nunca teve um programa na televisão próprio, assim, aberta. Nunca foi cargo político nenhum. Como que um professor de filosofia vira isso? Nem apareceu tanto em TV aberta assim, se parar pra pensar versus os outros. Exato. Não tá todo domingo na TV. Pois é. Não, e outra coisa, o teu pai conseguiu um lance que a gente hoje, num país tão polarizado, teu pai, as pessoas gostam dele dos dois lados. Dos dois lados, é muito louco. Sabe, não tem aquele negócio de, eu não gosto dele porque ele esquerdista safado, não, exato. Reaça. Não, cara, dos dois lados. Isso parte... São dois motivos que eu vejo aí. Primeiro, porque o conteúdo nosso, meu pai foi muito bem nisso que ele defende, assim. A nossa proposta é que as pessoas pensem com a própria cabeça. Isso eu peguei muito dele, trouxe para o meu conteúdo também, para a minha vida, para a minha empresa. Que assim, eu não quero te dar um caminho para você seguir. Eu não sou a luz, eu não digo me siga. Por isso que o negócio do cartazinho que ele faz, ele sempre escreve à mão o será. Porque a base da filosofia é a pergunta, é o pensamento crítico. Então, assim, o que a gente quer é que as pessoas não sigam gurus e faça o que eu faço, sabe? Eu tenho o caminho para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que, sei lá, tomar banho gelado, acordar às 4 da manhã e rezar 10 Pai Nosso e ir para a igreja e ter 50 filhos. Assim, meu pai não é esse cara. Meu pai é um discípulo de Paulo Freire. Então, assim, qualquer pessoa que vai um pouquinho mais fundo na história dele consegue ter uma visão, se quiser polarizar, vai polarizar. Sim. Mas assim, se você entende o que é Paulo Freire, se você entende o que é o conhecimento que liberta as pessoas, é esse conhecimento questionador. É o conhecimento que entrega para o cidadão, para a pessoa, a capacidade de pensar com a própria cabeça, de entender quem é ela no mundo que ela está, onde que ela se posiciona nesse sistema que a gente vive, para questionar de uma forma que tem a base, para questionar por meio do conhecimento, não questionar por revolta, por pura bobagem, assim, para fazer barulho. Não. Então, assim, dentro dessa proposta, que algumas pessoas entendem, outras pessoas não, meu pai flutua em todos os grupos, em todos os núcleos e as bases polarizadas. As
pessoas de extrema direita, as pessoas de extrema esquerda gostam dele, porque a gente fica nesse papel. Assim, eu não quero te doutrinar para nada. Eu quero que você entenda que você pode estudar para pensar isso melhor. A nossa função é te levar a um caminho que você siga as suas próprias conclusões, mas que você tenha essas conclusões baseadas em algo que é real, em algo que é científico, em algo que é estudado. É isso. Agora, Pedro, a gente conhece o Cortella no modo professor, filósofo. Você conhece um Cortella que a gente não conhece, Sim. que é o Cortella no modo pai. Como é que é o Cortella pai? Dá para ganhar discussão com ele, por exemplo? Como é que é ele dando bronca, assim, sendo firme? Você sabe que as pessoas perguntam, como é que é ser filho do Cortella? Cara, como que é ser filho do seu pai? Pra mim, ele é meu pai. Então, assim, a mesma coisa que era trabalhar na MTV, que é trabalhar... Vira trampo. Vira trampo, cara. Não tem glamour. Entendeu? Não tem glamour, velho. Sermão, assim... A única coisa é que o sermão pode virar uma palestra. Exatamente. É isso que eu imagino. Não vira Senta palestra. que você vai me ouvir, né? E lá vai. Não vira palestra. Que tá. Porque a gente não senta no café e discute Nietzsche, sabe? Tipo, não, nunca teve isso, assim. Para responder um pouco disso, a gente tem o nosso podcast, né? Que foram 2 temporadas. Que chama A Grande Fúria do Mundo. E eu nunca nem ouvi o podcast, porque para mim aquilo lá é uma sessão de terapia, né? Você sentar com seu pai, discutir por 30 temas, 1 hora inteira falando sobre isso. E eu descobri várias histórias lá, a gente dividiu um momento lá, ele também descobriu várias histórias minhas ao longo do podcast, então foi uma experiência muito legal. Mas eu criei esse podcast justamente para mostrar para as pessoas o que é ser filho do Cortella e tirar um pouco, não do glamour, porque eu acho legal que exista esse glamour, essa idolatria, assim, por ele, mas eu não tenho essa idolatria. Então, talvez eu sou a única pessoa que possa sentar num podcast para ele e fazer um papo sem babação de ovo. Porque é isso que acontece, assim. Você vai ver uma entrevista do Cortella, todo mundo fica, ai, professor, fale mais. Né? E aí, tipo, não que isso seja ruim, mas existe babação de ovo. Ele é uma entidade básica, praticamente brasileira, assim. E eu não. Então, a gente tem uma conversa franca ali, que é muito bacana, e é um pouco mais próximo do que é o nosso dia a dia. Assim, claro, é um podcast, a gente tinha temas, então eu me encho o peito e ele enche o peito, né, para falar. Mas... E ali a gente via você discordando do teu pai. Exato. Cara, eu gostava muito do podcast. Quando parou de sair, eu fiquei um tempo atualizando para ver se saía. Falei, não vai ter mais mesmo. Tudo. O nome já era excelente. A Grande Fúria do Mundo. Não é? Puta nome bacana. Tudo. Tem muita gente que não gosta de Legião Urbana, né? Mas... hoje é meme até falar de Legião Urbana, né? E os temas eram... Eu lembro de um programa de vocês discutindo sobre birra de criança, cara. Muito bom. Sabe? Isso era... cara, era uma piração maluca. Eu falei, eu vou ver 2 caras adultos, pai e filho, debatendo birra de criança, mas sabe? E era incrível. O nosso tipo de criação que eu tive com meu pai é totalmente diferente do que eu tenho com a minha filha. É outro mundo, é outra proposta, é outro entendimento do que é o ser humano. Assim, eu tinha uma criação muito mais rígida e muito mais... Meu pai nunca me bateu, mas já ameaçou pra caramba. Muito, sabe? Eu não, eu nunca nem ameacei, nunca levantei a mão pra minha filha, sabe? E não passa pela cabeça fazer isso. E a tolerância com birra, né? Hoje em dia a gente entende que faz parte da formação do cérebro infantil. E naquela época que a gente gravava, minha filha estava, sei lá, com 2, 3 anos, então estava bem naquele terrible período difícil, né? Período difícil. Mas, enfim, ele ainda é um cara também de 60 anos olhando para isso, 70 anos. Então, tem um pouco da visão, o embate da geracional, essa é a parte rica do programa, assim. A gente vive no mesmo mundo, só que com diferentes óticas, né? Diferentes fúrias. Era justamente isso. E foram vários momentos em que a gente discorda, assim, né? Eu comecei a contar isso porque que eu virei o Pedro Cortella. Então, porque eu fundei uma agência, comecei fazendo conteúdo do meu pai. No meio da pandemia, lá por 2021, eu tinha ido total para os bastidores. Eu não via mais. Meu perfil estava lá largado, assim. Só que em algum momento, sendo dono de agência, eu tinha que falar para os clientes, você tem que fazer mais stories. Você tem que botar conteúdo pessoal na época. E aí a tua agência não estava fazendo. E a minha eu não tinha. Cara, isso é muito, é muito duro. Isso entendeu? É muito duro. E aí eu comecei a fazer. Já tinha ali 4 anos de trabalho no digital, então
eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem com um pouco de propriedade. Tinha casos de sucesso, não só meu pai, mas do professor Carlos Júlio, que a gente fez o Dr. Roberto Calil, Valcir Carrasco, Palavra Cantada. A gente administrou umas contas bacanas, assim, a gente teve bastante resultado em outro tempo da internet, em que isso era mais, sei lá, mais legal, mais possível, assim, do que é hoje. E aí eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer... Aí a ligação... Aí eu estava num momento de vida também muito mais tranquilo em poder ser o Pedro Cortella. Acredito que eu já tenho uma história de contribuir. Sim. Eu não tinha que provar mais nada. Tinha feito coisa pra cacete. Né? Exatamente. Com 20 anos, cara, não quero ser o filho do Cortella. Sim. Agora com 40, foda-se. Porra, até da hora ser filho do Cortella. Agora eu quero, porra. Não, agora eu sinto que eu tenho minha contribuição ali, até no trabalho dele. Eu entendi, na verdade, que assim... É uma coisa de maturidade. Eu não preciso construir um bagulho do zero. Eu posso pegar do lugar que ele largou e ir além, sabe? E acho que hoje eu tenho esse papel um pouco, de pegar um pouco das reflexões dele para adaptar para o que é hoje, dentro da minha ótica, com a minha história, com a minha ideia, para ir mais longe. Não, e do jeito, querendo ou não, que ele te criou é exatamente para discordar dele, para fazer... isso, entendeu? Para fazer perguntas que são chatas, que é para isso, é para gerar esse desconforto. A gente vai pro ping-pong agora? Tá. Esperamos que sejam perguntas que você nunca respondeu na sua vida. Tomara. Se não for, eu vou fazer a surpresa como se fosse. Tá bom, fechado. As primeiras é até clichêzinha, né, Marcão? Eu vou até pular duas, que eu já vou direto. Qual foi ótimo. sua última pesquisa no Google? Pode colar se você quiser, que esse é um momento sempre divertido. Nossa. Deixa eu ver aqui. Esse histórico do Google é um perigo, rapaz. Fotos pós-Chernobyl. Caralho. Tá fazendo alguma coisa sobre? Putz, não. Na verdade, é que eu fui provavelmente escrever como... buscar como se escreve Chernobyl com I ou com Y. Justo. Na verdade, é assim, existiu uma polêmica... Nossa, agora eu vou... Tem tempo aí ou é bate-pronto? Manda. Não sei se vocês acompanharam uns meses atrás, teve uma polêmica no meio literário, que foi uma jornalista que participou do podcast da Rádio Novelo, denunciando uns autores, que eles tinham um grupo chamado Fotos Pós-Chernobyl, que era um grupo de homens que contavam... Homens... Não. Enfim. Foi um escândalo assim, no mundo literário aí. Basicamente, uma mulher que foi casada com um cara que era foi editor de grandes jornais aí, de grandes revistas. Basicamente, todo mundo hoje que é editor de jornal, de revista ou de editora, participava desse grupo dele. E nesse grupo ele falava das traições que ele fazia. Eles mandavam foto de mulher, ela contava o que cada um fazia, nanana. Em algum momento ela descobriu esse grupo. E aí pediu pra ele sair, falou, não, sair e tal, mentiu. Ela contou tudo isso num podcast. Cara, é um podcast que normalmente tem alcance de, sei lá, 50 mil pessoas, teve alcance tipo de 5 milhões. Assim, foi um negócio, foi um arregaço, todo mundo tendo que pedir desculpa. Mas isso é Brasil? Brasil. Caramba. Rádio Novelo, podcast brasileiro. Brasileira. E a menina, os livros dela começaram a vender super, assim, Ela tem a verdade dela, ou seja, ela tem o direito de ir lá e contar essa história, só que isso gerou toda uma polêmica porque foi algo que aconteceu há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Poxa. Né? Esse grupo rolava em um mundo de 14, 15 anos atrás. E eu fui fazer essa pesquisa porque eu estava no meu grupo de WhatsApp. E todo mundo tem a nossa faixa de idade, né? Eu tenho 41. 41, eu tenho 38. É por ali. Todo mundo é entre 42 e 39... Fazendo coisa de moleque. Quando todo mundo tinha 24 anos, 23 anos, 22 anos. Isso. Nesses casos, os caras lá tinham a faixa dos 30, né? Nessa época. O fato é que o mundo tomou uma consciência do que é correto e o que não é na relação com as mulheres. E o que eu tava ali... Algumas semanas rolou essa discussão no meu grupo de WhatsApp, falando, cara, se pegar meus e-mails lá de 2008, 2007, assim... Não vai ter coisa boa, sabe? Talvez não seja como era com esse cara que era casado. Graças a Deus não era casado, assim, né? Tava num outro momento de vida. Mas a misoginia, né? O nosso homem junto fazendo omisse era uma coisa padrão. Né? É aquele negócio de trazer tweet de 15 anos atrás. Né? Se a gente muda, às vezes, de 3 anos pra cá... Exatamente, em 10, 15 anos. Então, exatamente. E aí, acho que todo homem pode fazer essa pergunta assim, né? Na hora de cancelar os outros ou não. Porque
esse podcast dela gerou esse debate, assim, cara, tudo bem. Ela tem total direito, acho que ela tá certa de contar a história da forma como ela contou ali no podcast, só que é algo que aconteceu 15 anos atrás. Isso, acho que isso motivou uma reflexão de todo mundo falar, caramba, velho. Assim, eles rodaram ali com ela. Mas se pegar os meus também, se pegar os de vocês, né? Quem a gente era 15, 14 anos atrás, ainda bem que não somos mais essas pessoas, mudamos, evoluímos como seres humanos, como sociedade, estamos em outro momento. Será que é justo a gente pagar por coisas que a gente falava 14, 15 anos atrás, hoje? Com cancelamento, com algumas coisas assim, porque se isso for justo, aí, cara, não vai... Eu acho que não para ninguém. Não para ninguém. Quem registrou alguma coisa em Twitter, em e-mail, Exato. 15 anos atrás, mas não salva um. Não salva um. Porque o que a gente... Tanto que assim, eu tive um podcast durante 9 anos, antes eu tive um durante 7 anos. Em algum momento eu fui ouvir alguma coisa, eu falei assim, eita, que eu falei... Não, tem o... Eu achei escroto o que eu falei. Eu falei, caralho... Tem o meu podcast, o primeiro lá, o Gorila Polar, que era coisa também de 12 anos atrás. E todo o acervo ficou com um dos caras do Gorila. E outro dia eu falei com ele. Falei, cara, e aquilo ali? Eu tenho curiosidade para ouvir. Ele falou, não faça isso. Ele falou, aquilo tá guardado comigo com o intuito de nunca mais ninguém ver. Ele falou, porque ninguém... Ele falou, DVD, nós tínhamos piadas criminosas, sabe? Nós falávamos coisas que hoje não cabe mais. É igual assistir Jirai hoje em dia. Não vale a pena. É melhor ficar na memória. Trapalhões, né? Trapalhões. O próprio programa do Jô Soares nos 80, assim. Sabe, tipo... Você assistiu Jirai hoje em dia já? É tão tosco. Ele botando as coisinhas... Puta, pra mim era tipo, mano, uma armadura fodida. Falei, cara... É um pedaço de papelão. Aí, já grudado com véu. Apareceu no Netflix, eu falei, vou assistir. Caralho, eu queria chorar em posição fetal. Eu falei, acabou com o meu passado, acabou com a minha lembrança, cara. Então, a gente não deve fazer isso. Mas, assim, existe uma parte da sociedade que vai dizer, não, isso é mimimi, olha que bosta que ficou o mundo... Cara, eu não acho, eu discordo, eu não acho que o mundo ficou uma bosta. Acho que nós somos pessoas melhores porque a gente tem essas reflexões. Sim. Né? Graças a Deus. Acho que quem ficou chato é você, que não consegue evoluir, pensar num jeito novo de fazer piada, de fazer humor, de fazer, de conversar com as pessoas, de ter outro momento. Hoje a gente tem a percepção de que aquilo gera dor nas outras pessoas e gera um pensamento horrível que no fundo do barril, né? Na esteira vai gerar problemas e coisas horrorosas. Que bom que a gente não é mais esse ser humano. E uma coisa que eu fiquei mais feliz na vida foi quando o Spotify avisou meu último podcast, falou assim, teu podcast tem trilha, vamos derrubar tudo. Eu falei, que pena, eu vou ter que tirar do ar. Que pena, tirei tudo do ar num dia só. Falei, galera, por favor, muito obrigado. Acabou. Quem era ouvinte muito doente, eu deixei uma pasta, escrito arquivo. Baixa aí, pronto. Falei assim, vocês vão ter 2 semanas. E acabou. Baixamos tudo. Cara, não existe. Tá lá. O Twitter também não existe. Para sempre em nossos corações. Exatamente. Vamos lembrar das piadas no coração da gente. Seguinte, você vai fazer uma palestra. Temos verba ilimitada pro seu camarim. Oba. Queremos pedidos extravagantes pro seu camarim. O que você pediria? Uia só, extravagantes. Eu gosto muito hoje de vinho. Eu sou um cara que passou dos 40, significa que se eu nos 30 fui aquele carinha da cerveja IPA, sei lá o quê, da cerveja artesanal, né, esse tipo de ser humano, hoje eu sou o cara do vinho, pior ainda. Cheirando buquê, tudo então eu pediria, sei lá, um desses caros aí, Petrus, do Pape lá, do Papa, o vinho do Vampeta lá, né? Enfim... que mais? Mas não é muito extravagante isso, né? O que eu pediria? Eu sou... E eu tenho alma... Eu não sou obeso grande, mas eu tenho uma alma de gordo. De gordo. De gordo. Eu gosto muito de comida gorda, assim. De bagulho... Né? O que acompanharia esse vinho? O chocolate, queijo? O pensamento gordo é assim, já é misturar vinho com comida muito gorda. Já não é muito... Então, mas que bom. Mas chocolate quente... Chocolate queijo é aceitável. Eu gosto muito de carne, né? Sim. E de churrasco. Então, se fosse para acompanhar o vinho, eu sou o cara que faz churrasco bebendo vinho. Aquele brisket fudido. Não, puta, animal. Não, o brisket, um próprio tomahawk ali, bem feito,
seladinho, assim, né? Agora eu tô... Agora os açougues hoje em São Paulo, aqui, né? É o flat iron que você tem que fazer. Negocinho dessa finura, assim. Não... Você... pelo amor de Deus, né, cara? É a carne da moda, só porque é o flat iron. Não, mas... E tem também, sei lá, o Denver, né? O Denver, que é o corte um pouco maior ali da alcatra, essas coisas assim. Isso é uma sacanagem com quem tá na tua plateia, sentado lá te esperando, sentindo aquele cheiro de churrasco vindo do camarim. Cara, você não sabe que... Tem uma coisa que eu fiquei super impressionado. Eu fui naquele... rodeio lá de Jaguariúna, não é rodeio, né? Aquele show dos sertanejos sim. Lá, que é o lugar onde tem a Ambev lá, né? Sim. E aí teve um show do Fernando de Sorocaba, que eles fazem um churrasco... churrascada, alguma coisa assim. Que eu acho que são donos da empresa que faz a churrasqueira lá, né? O defumador lá, que sei lá. Que fica girando, os outros defumando. Exatamente. Eles fazem no palco enquanto estão cantando. E o que é mais louco... Eles põem a bandejinha de churrasco em cima de um drone. O drone para ali na frente deles, ele põe em cima do drone e leva Cara, isso pro camarote. O cara pega no camarote, agora pra quem vai? Daí volta o drone lá, para na frente da churrasqueira, ele bota a bandejinha de carne e leva pra... Isso é muito impressionante. Esse piloto do drone deve ser fudido. Cara. Fudido. Cara, o cara tem que ser bom, O brasileiro tá em outro nível, né, velho? Você tá louco? O cara bota a carne em cima aí, do drone. Aí se fosse o Leonardo, vinha um copinho de cachaça. Também. Total, e não caía. Não caía. Maravilhoso. Maravilhoso. Ótimo camarim. Já gostamos do camarim. Você pode viver um dia na pele de uma pessoa famosa. De quem você viveria esse dia? Puta, um cara que eu... É que hoje em dia não. Mas na maior parte da vida dele eu viveria na pele do Dave Grohl. Eu acho ele um cara foda, velho. Eu gosto muito. A minha vida mudou por causa do Nirvana. E eu continuei achando... Eu acho ele o cara mais legal do rock. O grande problema é que agora ele fez um filho fora do casamento. Então ele foi cancelado globalmente. E a vida dele não deve estar tranquila. Não tá nada tranquila, assim. O dia dele você ia passar um pouco nervoso. Se tem um cara que eu acho que circula bem, é amigo de todo mundo e é uma história viva da música que não morreu, né? De um jeito foda, é o Dave Grohl. Eu acho ele foda, velho. O show dele que vai um menininho que fala que é fã do Foo Fighters... Que ele fala assim, tá, a gente toca a música que você quiser. Aí o menino fala assim, eu queria uma do Metallica. Ele vai e toca Metallica com o moleque. É genial. Sandman, né? Cara, ele é muito legal. Ele é o cara mais legal do showbiz, assim, há anos, né? E aí ele senta num programa de entrevista e conta que ele... Que ele não sabe lidar muito bem porque ele é muito amigo do Paul McCartney, né? Tipo, porra, ele é gente como a gente, assim, sabe? Tipo, que o Paul McCartney chega lá nos Estados Unidos e liga pra ele, vai fazer show lá e fala, vamos se trombar, assim. Daí ele tá na casa dele, o Paul McCartney fala, tem um piano ali, vou tocar esse piano. Porra, o Paul McCartney. Os caras não vão nem passar pano no piano depois, né? Não, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer um filme sobre a sua vida. Quem te interpretaria? Pode ser ator internacional também, estamos com verba. Wagner Moura. Wagner Moura provavelmente né? Liberdade poética, não é? Celton Mello. Celton Mello. É que no Brasil, você faz um filme, não tem nem o Lázaro, nem o Celton, nem o Wagner, não é filme brasileiro, né? E o teu filme também tá meio xoxo, tá meio capenga. Tem que para o filme da tua vida, tem que ser um filme bom, tem que ter um dos três. Tem que ter um dos três, exatamente. Ou então tem o Nash Tergali fazendo um papel secundário. Sim, ele tem que fazer. Você tem um melhor amigo para ser o... então vai ser o Nash Tergali, com certeza. Não é? Exatamente. Mas tem que ser um dos três, senão não é filme brasileiro. Se for lá do B, vai ser o Vladimir Brista. Se o Wagner não tiver agenda, vai o Vladimir. Exato. Cara, você pode trazer 2 famosos que morreram pra uma mesa de bar, pra trocar ideia, tomar uma, bater um papo. Quem que você traria? Pra mim, trazer do além. A gente não falou nada desse podcast, mas eu toco guitarra, né? Minha guitarra, pra mim, é uma parte muito importante. Guitarra, violão, né? Na verdade, meus amigos falam que eu consigo tocar tudo. Bateria, guitarra, baixo, violão, teclado, piano, não sei o que lá. Mal. Né? Eu toco tudo mal. Eu consigo acompanhar uma musiquinha básica de rock em qualquer coisa que faça barulho, mas mal. Eu não toco bem nada. E eu gosto muito de música. Sempre fui um nerd de música. Por isso que eu fui trabalhar na MTV. Meu sonho era também ser músico, cineasta, essas coisas. Você vendia ficar com a perninha na caixinha? Então um cara que eu acho que seria muito interessante trazer seria Jimi Hendrix,
ou Jimi Hendrix ou Steve Ray Vaughan, por serem dois caras que são muito importantes na minha vida, assim, de infância, né? De adolescência. E Kurt Cobain, provavelmente. Eu sou fã de gente da música, assim. Eu não idolatro bilionário, eu idolatro os caras do rock, assim, sabe? Kurt é a pena que viveu pouco, né, cara? Mas realmente é um cara que... mas não deveria ser um cara muito legal, sabia? Um cara meio deprimido, devia ser difícil, né? Devia ser difícil. O Jimmy também viveu muito pouco. Eles morreram, inclusive, com a mesma idade, né? Então, o Jimi Hendrix... da turma dos 27, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse, 27. Vocês viram? Já viu o clipe da Pepsi do Jimi Hendrix? Não. Dos Estados Unidos? É genial. Tem, tipo, duas máquinas de refrigerante, uma de cada lado da rua. Aí uma da Coca-Cola, uma da Pepsi. Aí o menino olha pra uma, o menino olha pra outra. Olha, tipo uma criancinha, tipo, olha pra uma, olha pra outra. Olha pra uma, olha pra outra. Aí ele decide, né, de Pepsi. Aí ele vai, pega uma Pepsi, só que na hora que ele vai pegar, a Pepsi também em cima. Aí ele olha pra cima, aí ele vê uma guitarra, uma loja de guitarra. Ele entra na loja, aí começa a tocar... Aí aparece Jimi Hendrix tocando. Aí ele fala assim... já pensou se ele tivesse tomado outra decisão? Aí do outro lado era uma loja de sanfona. Tá ligado? Aí o cara tocando sanfona. Genial. Genial. Mas assim, agora pensando bem, se fosse pra juntar, pra ter uma mesa assim, foda, tem outras referências que eu acho do caralho, assim. Por exemplo, o Salvador Dalí. Sabe? Porra. Puta, velho doido, cara. Devia ser maravilhoso bater um papo com ele. Até mais do que... Porque o Jimi Hendrix, você pensar que era um cara de 27 anos, hoje eu tenho 41. Dois moleque. Eu não sou muito fã de moleque. Então, dois moleque, cara. Então, agora, se pegar um cara mais foda assim pra conversar, deve ser legal. Então, enfim. Muito bom. É uma boa mesa, uma boa mesa. Cara, você cometeu um crime. Foi preso. Você tá na cadeia. Qual o seu apelido na cadeia? Essa piada Essa nova, essa é muito boa. Essa é excelente. Cara, muito bom. Qual que é meu apelido? Posso pensar? É difícil o podcast porque a gente, é coisa de rádio, né? Se eu ficar em silêncio aqui 3 minutos, aí você se foda, vocês têm que enrolar. Pensa que o teu apelido tem que ser algo... Que meta um medo no pessoal. Que impeça a galera de encrencar contigo. É o erudito. Erudito. Isso é. Cara, erudito. Assim, porque não, erudito. Eu mato pessoas de forma artística, os caras, caralho. No México, o cara é erudito. Erudito tem nome de chefe, não é? Dono do morro, né? É o dono da facção. Toma cuidado com o erudito. Como é que era o nome do cara daquele... do roubo lá de Fortaleza, do Banco Central? Puta, ele também tinha um nome assim, Era o Barão. Barão é foda. Bom pra caralho. Pô, foi o Barão que mandou. Porra, quem que discute com o Barão, irmão? Você imagina? Quem discute com o erudito foi o erudito. Quem é que vai chegar e falar, erudito tá pedindo tal coisa. Mano, se o erudito pediu... Tem que fazer. Exato. Qual dos 7 anões você seria? Justifique sua resposta. Eu com certeza seria o Atim, porque eu tenho uma alergia. Uma alergia horrorosa. Eu ia falar que eu era o Atim, porque eu tive a vida inteira rinite, só que eu fiz cirurgia de septo agora em outubro do ano passado. Tá bom. Então tá bom, cara. Tá legal. Nossa, e não tem lembrança, não tem... Você jura por Deus, eu vou ter que fazer essa merda. Faça. Ainda aproveita e ainda dá um tapa no nariz ainda. Aí você... Não, é outro caso, você tem que pagar mais. Fica com o nariz da Anitta. É outro profissional. Então, eu também achei que dava pra melhorar. Pô, queria meter um Michael Jackson aqui. Não, ia ter que botar, mais uma grana. Não dá pra fazer 2 em 1, não. Sei lá, o Dunga. O Dunga, eu não... O Dunga essa questão ele é meio sortudo ali, ele tá meio quieto ali, sempre se dá volante. Bem. Bom volante. Não é? Capitão. Cara, capita. Passa bem a bola. Mas você sabe que o Dunga, ele desfruta hoje de um carisma muito grande do mundo da bola, assim, por cortes de podcast, né? Por causa que ele dá umas respostas muito boas. Ele reafirmou ele tá dando a volta por cima. Exatamente, Ou seja, é um outro Dunga. A gente foi cruel demais com o Dunga técnico. Fomos. Ele teve uma passagem maravilhosa pela seleção, cara. Não foi ruim. Não foi ruim. E a gente vê o Dorival e fala assim, saudade do Dunga. Saudade muito do Dunga.
Ele convocava bem. 2010 ficou aquele negócio, Dunga burro, pânico, né? E não só pânico, mas era uma expressão do momento. É que assim, ele não levou o Neymar e o Ganso lá naquela Copa em 2010. Teimoso pra cacete. Mas assim, ele tinha um time... Nossa, não levava, velho. Que era os caras dele. Não levava. Era os caras dele, DVD. Era tipo, meu, cara que... Ele tava montando um time há 4 anos. Houve uma época em que existia... Como é que vai tirar 2 pra botar 2 no moleque? Houve uma época que existia coerência na CBF. Saudades. Não, é igual você virar na época que o Romário não foi convocado. Cara, o cara falou assim, meu, se eu trago esse cara que tá cagando na nossa cabeça, você quebra o time, você quebra o elenco, cara. E aí o que aconteceu? Chegou o Kaká, que tava voando, quebrado, em 2010. Luiz Fabiano, tudo bem, era um baita atacante em 2010 e ele fez uma boa Copa, mas não era suficiente, não era um fenômeno, né? Não era... todo o time dele chegou cansado ali e ele não teve a visão de ver... Pô, ele convidou o Grafite para aquela Copa, você pensar. Que era por causa de uma jogada que o Grafite tinha feito um gol lá. De cruzamento pela possibilidade de ter ali, enfim. Mas é um baita técnico, cara, que foi engolido pela mídia. E a última aqui é a entrevista invertida. Faça uma pergunta pra gente. Pode perguntar o que você quiser. Dentro do mundo do podcasts, onde vocês se posicionam? Onde vocês estão dentro do espectro podcastianos? Ou seja, vocês estão ali entre um Podpah e um radionovelo? Ou vocês estão aí entre... um Flow e um... Não. Critique. Você está falando de maneira ideológica, de maneira linha editorial... Linha editorial, eu já fiz a pergunta. Podcast. Eu já fiz a pergunta. A interpretação... se for assim... Não sei, se for assim, eu não sei. A gente não está muito pro lado do Podpah, porque... A gente sabe conversar. Estamos conversando, mas... Eu vou ter... Assim, a gente fala que a gente é o domingo legal dos podcasts, porque a gente não tem muito limite. A gente não tem um nicho. E não tem um nicho, a gente traz quem a gente acha massa trazer. Sim. Então, e somos duas pessoas bem estranhas, porque nosso algoritmo, o meu principalmente, é uma loucura. Muito diferente. Porque não faz o menor sentido uma coisa com a outra, porque, né, eu gosto de muita coisa. Mas acho que dá pra... Assim, a gente tamo pra cá do Flow e do Podpah, entendeu? Tamo pra cá e tamo pra lá do Novelo da vida, porque eu acho que o Novelo, eles fazem... Novelo, Rádio Escafandro, sou enlouquecido, ele não ouve ainda. Não, eu ouço alguns. O pessoal ouve? Já trouxeram o Tomás aqui? Não, mas quero muito. Ele não vai muito, né? Eu não sei. Vai. Então, Não, se ele falar oi pessoalmente, acho que eu dou um beijo na boca dele. Oi. Ele tem uma voz aveludada, esse filho da puta dele. Oi. Não, entendeu? E... Eu já indiquei para milhões de pessoas o Escafandro, eu sou um dos ouvintes raiz lá. Eu também. Só que o meu cartão parou de pagar lá o negócio dele, então eu não tenho mais lá do... Não, eu estou nos brilhosos. Você está nos brilhosos. As pessoas luminosas que mantêm eu não aguentei, porque ele fez aquele 2 Rios, que foi agora o último dele que estourou, sobre a nossa família lá. Sim. E, cara... Assim, Você é da família lá A família lá. Aquela família. A família sim. Ah, tá, entendi. E assim, eu fiquei tão enlouquecido porque assim, é um negócio tão bem feito. É muito bom. Porque acho que aí também realmente a gente faz nosso trabalho direitinho, mas lá é muito bem feito. Exatamente. É outro negócio. Não, lá é outra coisa. É um storytelling bem feito, uma pesquisa fodida. Tipo, Tomás, porra, o moleque, ele é foda, ele é fudido. Se formou no Mackenzie, mano, um ano mais velho que eu. Ele é fudido, assim. Então, acho que a gente tá nesse meio de campo aí. A gente... Acho que tá melhor do que a maioria dos podcasts de entrevista, pelo menos, modéstia à parte, porque tem gente que chega... Teve um podcast que recebeu, sabe, a Maria Cândida? Sei. Fudida. Repórter embaçadíssima, cobriu guerra e os caralho. Chega, aí ela fala assim, não, até... que é um bate-papo, tá? Fala assim, mas até mandei aqui o release e falaram que não precisava. Meteram que não precisava do release. Não, aqui é um bate-papo, a gente vai querer saber mais de você e tal. Conta uma história divertida aí de alguma cobertura que você fez. Primeira pergunta. Tem algo engraçado que você... Algo engraçado. Falou, porra, Maria Cândida, meu irmão. Porra, sabe? Não dá, né, cara? Então... É o pod delas? Olha, mas chegou ali, ó. Olha, mas olha... Você sabe que... Bateu na trave. Podcast não é jornalismo. Podcast é um bate-papo, assim. Então, assim,
Qualquer pessoa pode criar um podcast. A partir do momento em que ele tem um alcance, em que ele começa a servir como quarto poder, ou seja, ele começa a atingir pessoas dentro de um... Ele começa a ser relevante para as pessoas estarem lá. Inclusive com opinião, por vezes, né? Aí ele tem que virar jornalismo. Aí ele tem uma responsabilidade para com o ouvinte. Cara, nesse ponto é onde os absurdos, tipo Monark, tipo Podpah, tem que ir fazer um exercício de... não, então eu vou estudar. E agora que o meu veículo eu tenho uma obrigação jornalística. Aí ele vira jornalismo. Mas até então, ele pode ser um bate-papo, pode ser uma coisa que fica ridícula na gravação e as pessoas convidam quem quiser. E aí é uma coisa de ir e eu não ir. Que aí tem uma responsabilidade. Tem podcast de qualidade e podcast de Mas chega num ponto, tem coisas que é um desrespeito com o público e é um desrespeito com o convidado. Mas tem tanto podcast que não tem público. Todo dia nasce um podcast. Todo dia nasce um podcast. Mas é um desrespeito com o convidado. Eu também acho. Sabe? Eu trazer você aqui, eu conhecer de você na hora, tudo. Você faz isso? Nossa, não acredito. Tudo. Sabe? Então, é desrespeitoso. Então, realmente, é difícil a gente se situar aí nessa... acho que a gente tá estamos na meiuca ali entre... Que a gente estuda direitinho, a gente faz bonitinho. É difícil a gente ter que se definir, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Que bom que rendeu. Que bom, cara. Sempre rende. Que bom. Cara, estamos chegando no fim do nosso programa, mas tem uma última questão, não é, Marcão? Não podemos deixar ele sair. É você que vai falar agora, não, mas não vai vou fazer ser só isso. não, eu acho. Não, o último ato do nosso programa é o seguinte: você vai nos dar um presente. Certo. E esse presente é o quê? Você vai pegar na sua lista de contatos, escolher alguém que você acredita que nos daria uma bela entrevista e você vai mandar um áudio para essa pessoa agora fazendo esse convite. Convidando ela, falando... É o nosso esquema de pirâmide. É isso que você pensou. Isso é a nossa Inodê, cara. É isso. Essa é a nossa Inodê. É Inodê de vocês. Não é? Que legal, hein? Você veio aqui pelo Borghetti, não é querendo entregar, não. E aí ele manda um áudio na hora? Você manda um áudio, a pessoa não precisa responder, mas depois você passa pra gente. Se sim ou se não. Tá. Depois é lógico que nós vamos pedir mais coisa, né, Marcão? É bem provável. Vamos pedir mais coisa. Porque realmente... vou aproveitar esse momento aqui. Você que está assistindo aí, considere se inscrever no nosso canal de cortes também, né? Porque tem melhores momentos maravilhosos naquele canal. Está indo de vento em popa. Considere também seguir a gente no Instagram, @ElementarShow. Tem lá os nossos Instagrams também. Eu peguei aqui minhas últimas conversas no WhatsApp e hoje à tarde eu fiz uma reunião muito legal com duas amigas minhas que vocês vão gostar, que é a Thaís e a Roberta da SOS Educação. Depois dá uma olhada no Instagram delas. Claro. Elas são ótimas convidadas e eu vou mandar... É para mandar o áudio agora? Pode mandar o áudio. Não lembro de ter recebido do Borghetti, não. Mas enfim, vamos lá. Oi, Thaís, tudo bem? Cara, depois que a gente fez a reunião, eu vim aqui num podcast que chama Elementar Show, do Marcão e do DVD. E uma parte do podcast, super espontânea, é convidar uma outra pessoa. E eu estou indicando aqui você e a sua mãe, você e a Roberta, para vocês virem bater um papo aqui com eles. Não sei o conhecimento deles sobre a área de educação, se tem filhos ou não, mas com certeza vai ser um papo bom, porque eles fizeram a pauta direitinho aqui, pesquisaram, a gente falou aqui 1h30, então foi muito legal, tá? Para elas ouvirem que não é mentira, fala aqui com elas. Tá convidada, viu? Ele não tá sendo obrigado e nem a família dele tá amarrada agora pra ele fazer isso, viu? Venham. E vai ser um prazer receber vocês. Eu tenho uma filha adolescente, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Preciso de ajuda real. SOS Educação. Valeu, Thaís. Beijo. Tchau, tchau. Filha adolescente, meu amigo. Conheço a filha dele desde que tinha 5 anos de idade, 6 anos. A minha tem 5. Está com 16. 16? 16 anos. Agora. Cara, vocês vão adorar o papo com elas. Elas são especialistas, ajudam escolas a... Que bom. Nesse momento em que tá todas as escolas perdidas, todos os pais estão perdidos. Então, assim, é muito legal. Vocês vão gostar. Thaís e Roberta, do SOS Educação. Maravilha. Maravilha, Marcão. Cara, como é que estamos... Você tá... Hoje em dia tá com agência e com palestras. A gente tem uma plataforma que chama Saber Ampliado, que tem todos os nossos cursos, do meu pai, outros, do professor Karnal, Clóvis, e uma galera super legal de inteligência artificial, de educação, de pensamento crítico. Saberampliado.com.br é onde vocês encontram a gente, tem uma comunidade.
E a gente está olhando cada vez mais para o futuro, palestras e salgados também, festinha, a gente faz animação mágica. Cara, essa parte dos salgados também, mas essa parte de futuro eu vou ter que dar uma olhada lá para também dar uma acalmada. Vai lá, porque a gente nem falou sobre isso, mas no meio do ano eu fiquei revoltado com as minhas redes sociais, arquivei tudo o meu conteúdo. Eu vi lá. Que tá tudo em construção então, ali. Exatamente. Mas vai voltar em breve, porque para mim, primeiro, ano passado foi um ano muito maluco, assim, para mim, em termos de rede social, que eu viajei muito e fiquei muito consumindo essa bosta. E eu vivo nisso há 7 anos, então eu tinha uma desculpa, não, é trabalho. Mas chegou no meio do ano passado, final do ano passado, não conseguia mais ler um livro inteiro, assistir um filme inteiro, né? O tempo de atenção eu tinha perdido, eu falei, não quero isso para mim. Apaguei as redes sociais do celular, só tenho no computador por uma questão profissional mesmo, e agora eu tô numa proposta de que eu quero usar essa porra sem ser usado, sabe? Então eu vou voltar com conteúdo, sei lá, mês que vem, por aí, mas com essa proposta, assim, tipo... Você pode comentar que eu não vou ver. Eu tô só pra não ficar refém do que a gente falou no começo do papo. Pra não ficar refém do... Eu não quero mais ficar seguindo fórmula, ficar fazendo só coisa que funciona. Eu quero fazer o que sair de mim de verdade, sem passar por essa influência da rede. Excelente. Cara, que foda. Cara, assim, sinto muito, você tem que voltar. Vai voltar. A gente tem um monte de coisa pra falar ainda. Só essas paradas de futuro, cara, a gente tem um caminhão de coisa pra falar. Que legal. Queria falar... Eu comecei a usar o ChatGPT, fiz ele começar a usar o ChatGPT também. Aí, mas não é um negócio que eu faço, que eu uso pra escrever tranquilo. Que eu uso assim, sossegado. É um negócio que, tipo, eu dou umas assustadas ainda. É meio tenso, saca? Então, acho que temos muita coisa pra conversar ainda. Espero muito que você volte. E obrigado, Borghetti, de novo, por essa aí. Eu não lembro se ele mandou áudio, mas com certeza eu falei assim, meu, chama ele, chama ele. Eu acho que ele nos aproximou da sua assessoria. Foi que isso. Bom. Eu sou uma pessoa muito importante, né? Eu sou um período inacessível. Você não chega então, tem que ser. É a liturgia do cargo. Eu acho. Ótimo. Obrigado demais. Quem quiser seguir você, então... Pedro Cortella, mas não tem nada lá. Não tem nada lá, mas vai ter. Vai ter. Vai lá que vai ter. Achei a ideia genial. Obrigado. Meu sonho é ser igual orientador de uma ex minha, de doutorado, que ele só tinha e-mail. Olha só. Ele não tinha telefone fixo, não tinha telefone de celular. Morava no meio do mato e só tinha um e-mail. O meu pai até hoje não tem WhatsApp, né? Mas ele usa o da mulher dele. Genial. Maravilhoso. Obrigado, DVD. Valeu, Marcão. Valeu, Pedro. Valeu. Elementar, que toda segunda e quinta tem mais. Um abraço. Valeu.